Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, no contexto bíblico, e o tema da semana é Jacó, doador promissor. Então, vem comigo e vamos acompanhar a recapitulação dessa semana. A tirinha da semana fala sobre a história de Jacó, que enganou seu pai para receber a bênção da primogenitura e precisou fugir para não ser morto por seu irmão. Durante anos ele sofreu as consequências até que ele decidiu voltar para casa e enfrentar seu irmão. No Vale do Jaboque, o patriarca lutou com o próprio Deus em busca da bênção. Moral da história: não há cura sem confronto. O processo de cura pode ser doloroso, mas quando confrontado, promove renovação. O texto-chave da semana, Gênesis capítulo 28, versos 10 a 15, retrata um momento muito importante na vida de Jacó. Ele havia fugido da casa de seu pai, com medo do seu irmão, e ali no meio do deserto, quem sabe triste e angustiado, com um sentimento de culpa, ele cansado se deitou para dormir, fazendo de uma pedra o seu travesseiro. E ali ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu. E nessa escada anjos estavam subindo e descendo. No topo da escada estava o Senhor Deus. E disse que estaria com ele em toda a caminhada. Em cada passo o Senhor seria com ele. Que Deus maravilhoso! Ele se importa conosco, ele compreende a nossa dor, ele nos guia a cada passo e é capaz de nos levantar do pó do deserto para viver uma vida de propósito. Já percebeu que geralmente no momento de angústia nós temos as melhores conversas com Deus? Nós abrimos o nosso coração, derramamos a nossa alma e colocamos sobre ele nossas preocupações. É impressionante ver como Deus responde os nossos anseios, mesmo que sejamos falhos e pecadores. No contexto dessa semana, vimos a história de um jovem universitário prestes a se formar e que estava angustiado pelo futuro, observando o céu estrelado, lembrando dos problemas que ele estava enfrentando. Ele também se lembrou da história de Abraão e como Deus pediu para que o patriarca confiasse nas suas promessas. As mesmas promessas feitas a Abraão são confirmadas para nós hoje também, quando nós trocamos a autoconfiança pela confiança do alto. Jacó tinha a motivação certa, mas a sua ação errada gerou um trauma e um sentimento de culpa a ponto de pensar que Deus o havia abandonado. Suas ações o forçaram a recomeçar a vida sozinho. A vida parecia quase insuportável com o sentimento de culpa, até que Deus mostrou que estaria com ele através de um sonho. E nesse sonho, uma escada ligava a terra ao céu. Ali, naquele deserto, ele teve a certeza de que havia esperança. A reconexão com o céu só foi possível por meio de Cristo. Jacó só precisava dedicar a sua vida a serviço de Deus. Em resposta à iniciativa divina de abençoar, Jacó fez um voto ao Senhor de devolver o dízimo. Assim ele mostrou uma prática que era muito comum pelos seus antepassados e que confirma a confiança em Deus como provedor. Nos piores momentos da vida, quando nos apegamos ao Senhor, Ele vem ao nosso encontro e nos mostra o seu amor. Eu sou casado há 8 anos e por vezes eu me pego pensando no voto que eu fiz, demonstrando o meu amor e confirmando a minha decisão de viver uma vida com a minha esposa. São nesses momentos de reflexão que eu penso que os votos são importantes, porque quando abrimos espaço para a submissão e ação do Espírito Santo, fugimos da tentação de oscilar entre a decisão e o dever. Não podemos deixar que a vontade seja guiada pela espontaneidade, porque corremos o risco de cair nas armadilhas do coração egoísta. Os votos nos ajudam a abrir as portas para a ação do Espírito Santo, que nos capacitará a viver uma vida de dependência de Deus, longe das amarras do egoísmo. Você já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Tenho certeza que sim. Mas saiba que essa não é uma invenção nossa. Nós vemos na história de Jacó que ele foi o precursor desse tipo de ação. Ele queria alcançar aquilo que ele achava que era direito dele, mas fazendo a sua própria maneira. Resultado: angústia e decepção. Pois é.
Jacó foi redimido, mas não sem lutar. Como nós temos tentado vencer os nossos pecados e tentações? O momento hipertexto da semana nos dá alguma luz sobre o assunto. Vamos ver? O primeiro texto diz que nós não precisamos ter medo, porque Deus é o nosso sustento, ajuda e fortaleza. Tá cansado? Vai até Jesus que você vai encontrar descanso. Esta é a essência do segundo texto. Lucas nos aconselha a sermos fiéis e generosos, retribuindo as bênçãos de Deus através da nossa fidelidade. O quarto texto diz que nós precisamos cumprir os votos firmados com o Senhor. O quinto texto diz que a nossa fidelidade deve ser de coração e com alegria. A carta de Paulo aos Filipenses diz que é Deus quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. No sétimo texto, Deus nos promete um novo coração e, cheios do Espírito, poderemos andar nos seus caminhos. Isaías diz que há uma bênção quando decidimos obedecer ao Senhor. Esses textos que nós acabamos de ver se conectam com o texto-chave da semana de forma natural, porque ele nos ajuda a viver a vontade do Senhor sem enganar a nós mesmos. No sonho de Jacó, Deus apareceu no topo da escada, um símbolo de graça e perdão que fez com que Jacó se arrependesse dos seus pecados. Esse encontro com o divino mudou a sua perspectiva de uma mentalidade materialista para uma espiritual. Como consequência, ele fez um voto de fidelidade a Deus, devolvendo o dízimo de tudo aquilo que o Senhor o concedesse. Mesmo sem ter nenhuma posse, nesse momento, Jacó se tornou dizimista. Não precisamos ter posses ou renda para nos tornarmos dizimistas fiéis. Basta fazer um voto ao Senhor e cumprir essa promessa. Este é o verdadeiro exercício da nossa fé. Ser inteiramente do Senhor é manter-se firme no propósito, não permitindo que a indiferença nos leve para a inconsistência da vida cristã. Não podemos servir a dois senhores. Nossa fidelidade deve estar baseada nos princípios e não no impulso ou na mera simpatia humana. Quando fazemos um voto ao Senhor de devolver os dízimos e as ofertas, somos responsáveis por cumprir, porque já não nos pertence. Bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou deste vídeo, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, certo? E se inscreva nesse canal e ative o sininho para você ser notificado da nossa próxima lição. Deus abençoe você. Até mais!